Oi, pessoal! O tema da entrevista de hoje é a alimentação vegetariana e vegana. Você sabe diferenciá-las? Para isso, a minha convidada é a nutricionista vegetariana Flávia Ranucci. Flávia é vegetariana há 7 anos e faz mestrado em nutrição em saúde pública na USP, a Universidade de São Paulo. De acordo com a última pesquisa Ibope realizada em 2018, ela apontou que cerca de 30 milhões de brasileiros são vegetarianos, um crescimento de 75% em relação aos dados de 2012. Vamos saber um pouco mais sobre tudo isso a partir de agora. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme, obrigada pelo convite, né, é uma satisfação para mim poder falar de um tema do qual eu gosto muito, né, e pessoalmente defendo, né, que é o meu hábito alimentar pessoal e profissionalmente também encorajo as pessoas a ter uma alimentação mais baseada em vegetais. Flávia, muito obrigado pela sua presença. E quais são os benefícios de uma alimentação sem carne? Então, hoje a gente tem uma base de estudos populacionais bem robusta, onde os pesquisadores percebem que a alimentação vegetariana, ela promove a menor incidência de doenças cardiovasculares, de diabetes, de hipertensão e também dos níveis de obesidade e sobrepeso. Além do mais, a alimentação baseada em plantas, né, com consumo moderado de alimentos de origem animal e sem carne, nesse caso, ela também promove benefícios para o intestino, né, para a microbiota intestinal, funcionamento adequado do intestino. Então, em termos gerais, tendo uma alimentação vegetariana saudável, que é bom a gente contextualizar que nem toda alimentação vegetariana é saudável, tá? Então, mas quando essa alimentação é saudável, a gente tem todos esses benefícios de redução da incidência das doenças crônicas, né? E a gente sabe que as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, são responsáveis por mais de 70% dos óbitos mundiais, né? Então, acho que é um impacto bem significativo se a gente conseguir melhorar a alimentação. Entre os fatores de risco para as doenças crônicas, a gente tem a alimentação como um fator de risco ou um fator de proteção. Dentre os fatores de risco da alimentação, a gente tem o consumo de carne vermelha como um fator de risco para a incidência de doenças crônicas. Então, é super importante a gente reduzir. Quando a gente fala de carne vermelha, também é importante a gente falar da carne processada, né, que é a salsicha, hambúrguer, presunto e tudo mais, porque esse sim, ainda, esse grupo, né, de carne ainda oferece mais malefícios ainda pela saúde, né, principalmente aumentando o risco de câncer de colo, né, que é o câncer do intestino. A OMS já classificou elas como grau 1 de nível de carcinogenicidade, que é o mesmo nível de risco do tabaco, né. Ô Flávia, durante a sua resposta, você falou que existem alimentos que não são saudáveis, alimentos vegetarianos. Quais seriam? Então, é importante a gente conceituar o seguinte, não é pelo fato de você tirar a carne da sua alimentação que a carne passou a ser mais saudável, né? A gente precisa pensar numa alimentação balanceada. E qual é essa alimentação balanceada hoje? É a alimentação que é mais rica em alimentos naturais, integrais, então vai entrar aí os tipos de fruta, todos os tipos de vegetais, tubérculos, arroz, feijão, milho, aveia, e que tenha o consumo mínimo de alimentos processados e principalmente os ultraprocessados. Então, o que a gente classifica como ultraprocessados? São aqueles alimentos em que a indústria obtém um produto alimentício através de ingredientes alimentares e que são riquíssimos em aditivos químicos, né? Então, eles possuem muito corante, muito aromatizante, muito adoçante, muito conservante. Um exemplo de produto ultraprocessado, por exemplo, é o miojo, é o refrigerante, biscoitos recheados, né? Então, com o crescimento do veganismo, o mercado de produtos ultraprocessados veganos também está crescendo. Então, se a pessoa vai naquela falsa ilusão de que, eu só estou comendo um alimento vegano, portanto é saudável, porque a base de plantas, entre aspas,
ela está indo para o caminho errado, né? Então, a alimentação vegetariana saudável é o que a gente chama de plant-based, né? Ela vai ter os alimentos naturais, integrais, uma alimentação mais caseira, mais rica em vegetais e com consumo reduzido de alimentos processados e ultraprocessados principalmente. E como seria um café da manhã interessante de uma pessoa que é vegetariana ou vegana? Tá. Então, quando a gente pensa em qualquer refeição, é interessante a gente pensar em combinações dos alimentos, porque a gente tem alimentos que vão entrar ali como fonte de carboidrato, outros alimentos vão entrar como fonte de proteína, outros alimentos como fonte de gordura e outros alimentos que a gente chama de reguladores vai entrar como fonte de vitaminas e minerais, né? E fitoquímicos, né? Que a gente chama também de micronutrientes, no caso das vitaminas e dos minerais. Então, quando a gente pensa em qualquer refeição, o ideal é a gente balancear. Então, por exemplo, ao montar um café da manhã vegano e vegetariano, a gente escolheria um alimento fonte de carboidrato, que pode ser o pão, pode ser a aveia, pode ser a granola, pode ser um bolo caseiro, por exemplo, pode ser a tapioca, pode ser um tubérculo, né, que pode ser, por exemplo, a batata doce, ou o inhame, que é muito comum no Nordeste, né, que se come muito esses alimentos no café da manhã, o milho cozido, então isso tudo fonte de carboidrato. E daí a gente vai pensar agora em um alimento fonte de proteína. Se a pessoa é vegana, se a pessoa é vegetariana, ela ainda pode e consome lácteos, né, e ovos, então ela pode usar um ovo como fonte de proteína ou um queijo. Se ela é vegana, ela pode usar, por exemplo, uma pasta de leguminosa, como a pasta de grão de bico, que é o prato conhecido como hummus, né, acho que é bem já popular, né, até entre gente, brasileiros, ou pode ser qualquer outra pasta de alguma semente, ou de qualquer outra leguminosa, que é o grupinho do feijão, ou até mesmo o tofu, que as pessoas conhecem como queijo de soja. Então, a gente pensou na proteína, a gente pensou no carboidrato, e aí seria interessante incluir uma fruta, porque aí na fruta a gente teria mais vitaminas, fitoquímicos, que são antioxidantes, né, e protegem o nosso organismo, e também oferecem fibra, que é super importante para o funcionamento adequado do intestino, né? A gente sabe hoje que intestino saudável é mais chance de você ter um corpo saudável de maneira geral. Se o intestino está desregulado, aumenta a chance de ter outros problemas em função da desbiose intestinal, que pode ser problemas diversos, até mesmo a nível de saúde mental, tá? Pensar na saúde do intestino é super importante. Vamos explicar para o público, Flávia, por favor, a diferença entre vegetariano e vegano. Certo. Vegetariano se resume especificamente ao padrão alimentar que a pessoa adota. Veganismo é muito além da alimentação, já é uma filosofia de vida que exige mudanças dos comportamentos na medida do possível, além da alimentação. Então, dentro do vegetarianismo, a gente pode classificar ele em quatro tipos de vegetarianismo. Tem o ovo-lacto-vegetariano, que são pessoas que excluem carne de qualquer animal da alimentação, mas ainda consome ovo e laticínios, né, queijo, leite e iogurte. Daí a gente tem o ovo-vegetariano, que exclui carnes e também exclui os laticínios, mas consome ovo, né, como alimento de origem animal. Temos o lacto-vegetariano, que são pessoas que excluem carne e também os ovos, mas ainda consomem laticínios. E temos o vegetariano estrito, é estrito, não restrito, tá? Que as pessoas às vezes confundem esse termo. O vegetariano estrito, ele exclui todos os alimentos de origem animal, então carne, ovos, laticínios, e popularmente é conhecido como alimentação vegana, tá? Então, o vegano adota a alimentação vegetariana estrita, só que como é uma filosofia de vida além da alimentação, além dele escolher uma alimentação vegetariana estrita, os hábitos de consumo dele são voltados para evitar a exploração animal. Então, por exemplo, o vegano não usa roupa de couro, sapato de couro, bolsa de couro, porque vem da exploração animal. Também evita cosméticos ou outros produtos que sejam testados em animais. Então, além da alimentação, tem toda essa filosofia de vida. Por exemplo, a gente evita frequentar zoológico, rodeios, que são espaços que vivem
em função da exploração animal, tá? Então, é algo mais abrangente. Durante a transição para o vegetarianismo ou veganismo, quais erros as pessoas não devem cometer? É não focar a alimentação nos alimentos ultraprocessados veganos. Então, vai entrar substituto vegano para queijo, leite vegetal, os substitutos da carne, porque hoje a gente tem até salmão fake, né? A gente tem até imitação de salmão. Esses alimentos, na alimentação vegana, saudável, vegetariana, são itens supérfluos, tá? Você não precisa tirar a carne de origem animal e botar um alimento que imita carne, que imita frango, que imita peixe. Você também não precisa tirar o queijo e colocar um queijo ultraprocessado vegano, tá? Então, são alimentos que podem ajudar na transição, principalmente para as pessoas que têm a vontade de ter um sabor desses alimentos, mas nutricionalmente não são tão adequados. Por exemplo, quando a gente pensa num queijo, quando a gente pensa num produto lácteo, tá, de origem animal, a gente pensa que esse produto oferece para a gente um pouco de proteína e cálcio, tá? São os principais nutrientes que a gente destaca. Mas quando eu pego um queijo vegano, ele é feito à base de óleo de coco, que é gordura vegetal, e é gordura saturada, que é uma das gorduras que a gente pede para consumir com moderação, tá? Amido, aromatizante, corante, né? E conservantes. E aí, quando você olha o valor nutricional, tem 0 proteína, tem 0 miligramas de cálcio. Então, assim, não faz sentido você tirar um queijo e colocar um queijo vegano ultraprocessado. Agora, faz sentido você tirar um queijo e fazer uma pastinha caseira de grão de bico, de semente de girassol, ou até mesmo o tofu, que é o queijo de soja, né? A gente não, as pessoas chamam de queijo, mas o nome não é queijo, né? É um alimento derivado da soja, que aí sim é super nutritivo, rico em cálcio, proteína, baixo teor de gordura, tá? O segundo ponto é não saber combinar os alimentos, porque como eu dei o exemplo do café da manhã, é ideal que você tenha uma fonte de carboidrato e pense em algum alimento mais fonte de proteína no decorrer do dia, tá? Porque a sua proteína, os minerais, ferro, cálcio, eles são obtidos no decorrer do dia, não numa única refeição. Então, saber fazer essa combinação é essencial. E não focar muito no excesso de carboidrato simples, que é pão, massa, bolo, pizza, batata frita, né? Procurar ter uma alimentação mais baseada em plantas, produtos naturais, mesmo de preferência caseiro. Por que ainda existe polêmica em relação ao consumo de soja? Tem algum perigo para a nossa saúde? Eu posso te falar hoje que a gente levanta estudos científicos sólidos e te dizer que não tem problema em consumir soja, tá? A soja ela já foi associada com aumento do câncer de mama, com hipotireoidismo, com puberdade precoce em crianças, e tudo isso é um mito. Os estudos, na verdade, mostram o contrário. A soja, por exemplo, ela tem um efeito protetor contra o câncer de mama, e não como causador, tá? A gente sabe que populações, os asiáticos, que consomem uma maior quantidade de soja, os produtos derivados de soja, têm menor incidência de câncer de mama, né? Essas mulheres que consomem. Só que aí você vai encontrar um colega que vai dizer, tal estudo identificou que a soja foi maléfica para isso. Ele citou um estudo científico, mas como é que esse estudo foi feito? Então, a gente tem estudos científicos e estudos científicos. Então, eu acho que essa disputa aparece exatamente no sentido de não ter uma análise crítica dos estudos científicos diversos que a gente tem na área, tá? Mas quando você faz um levantamento de estudos bons, a gente pode orientar o consumo com segurança, tá? Não é preciso consumir soja para ser vegetariano, tá? Já parte por esse princípio, mas quem quer consumir, pode consumir com total segurança. Ô Flávia, por que a vitamina B12 é uma das preocupações dos vegetarianos e dos veganos? Sim, sim. A vitamina B12 é o único nutriente que a gente pode afirmar que o vegetariano e o vegano precisa fazer suplementação, tá?
você vai ouvir que a alimentação pode ser deficiente de ferro, de proteína, de zinco, mas isso aí é tudo mito, tá? Se com alimentação balanceada você consegue todos os nutrientes, exceto a vitamina B12. Por quê? A vitamina B12 ela é sintetizada por bactérias do solo e da água, tá? Então, os animais consomem esses alimentos contaminados por essas bactérias e, consequentemente, cheios de B12, tanto os alimentos quanto a água, né? E aí acumulam essa B12 nos tecidos, ou da carne, ou dos ovos, ou do leite, tá? Os seres humanos não conseguem obter essa vitamina B12 pelo mesmo processo, porque a gente sanitiza tudo, a gente coloca cloro na água e tudo mais. Então, obrigatoriamente, a gente precisa consumir a B12 fonte de algum alimento de origem animal, tá? Existem alguns argumentos dizendo que tem B12 em algas, levedura nutricional, cogumelo. O que se sabe até hoje é que tem, sim, uma quantidade pequena nesses alimentos, só que é um tipo de B12 inativo. O nosso corpo não consegue utilizar bem essa vitamina B12. Então, não é seguro pensar que você vai obter a B12 desses alimentos alternativos, tá? E aí, outro fator importante da gente colocar a suplementação não como empecilho, mas até como fator motivador para ter uma alimentação vegana ou vegetariana. Por quê? Os animais hoje de consumo, eles são suplementados durante a vida toda, com cálcio, outras vitaminas e minerais e com a B12. Por quê? Principalmente com o uso massivo de agrotóxico, o agrotóxico diminui o nível de cobalto no solo. E o cobalto é um mineral essencial para as bactérias sintetizarem a vitamina B12. Tanto é que o nome da vitamina B12 chama cianocobalamina, porque tem esse cobalto como centro da estrutura dela. Uma vez que tem a deficiência de cobalto no solo, as bactérias não sintetizam a B12 e os animais consomem pouca B12 também. Então, eles estão massivamente suplementados. O que acontece? Quando eu, ser humano, suplemento a minha B12, eu estou tirando o atravessador ali, que é o animal, e estou fazendo a minha suplementação direta, tá? Então, tem esse outro ponto. Outro ponto importante da gente destacar é que deficiência de B12 também é comum em onívoros, as pessoas que consomem carne, tá? Porque 40% da população tem deficiência de B12, da população geral, não da população de vegetarianos. Porque não basta só você consumir alimentos com B12, seu organismo tem que ter uma capacidade de absorver a B12, tá? Então tem que ter uma acidez gástrica ideal, tem que ter um intestino saudável, porque se isso estiver prejudicado, a pessoa vai diminuir a absorção da B12. Então, assim, eu não vejo a B12 como um empecilho para ter uma alimentação vegetariana, porque a gente tem a solução para isso, né? Que é simplesmente suplementar, pode ser gotinha debaixo da língua e tudo mais. Mas que, de fato, é preciso ter um olhar mais cuidadoso, tá? Então, às vezes a gente pega uma pessoa que, eu atendo pessoas que são vegetarianas, às vezes há 2 anos, e nunca suplementou a B12. Então, são pessoas que estão em risco de ter uma deficiência dessa vitamina ao longo desse período, ou se já não tem, tá? Porque a vitamina B12 é uma vitamina de reserva. Então, a gente consegue reservar no nosso corpo e quando para de consumir, ela vai caindo aos pouquinhos, tá? Então, tem gente que demora 6 meses para ter deficiência, outras pessoas 1 ano, outras pessoas 2 anos, mas a gente não tem como esperar chegar a essa deficiência, tem que ir acompanhando pelos exames de sangue ou fazer uma suplementação preventiva para nunca vir a ter deficiência. Ô Flávia, vegetarianos e veganos têm alguma desvantagem quando eles querem ganhar massa muscular? De maneira nenhuma, tá? E a gente tem um estudo muito interessante feito por pesquisadores da USP, esse estudo é do ano passado, em que os pesquisadores dividiram 2 grupos de pessoas, tá? Um grupo era onívoro e o outro grupo era vegano, e colocou esse grupo sobre as mesmas condições de alimentação e treino, tá? Então, o treino era similar e a alimentação também. Então, ambos os grupos receberam 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Os veganos receberam o suplemento através da proteína de soja, e os onívoros receberam o suplemento através da proteína do soro de leite, que é conhecido como whey protein. E no final do estudo, em condições semelhantes,
não houve diferença significativa no ganho de massa entre os grupos, ou seja, veganos ganharam massa muscular de forma semelhante aos onívoros, tá? Disso aí a gente precisa dizer o seguinte, o reino vegetal, ele tem absolutamente todos os aminoácidos que a gente precisa para sintetizar as nossas próprias proteínas, tá? Porque você come proteína através dos alimentos, mas através do processo de digestão, as proteínas são quebradas em pequenos pedacinhos que se chamam aminoácidos, e a gente absorve lá no intestino os aminoácidos, que vai para a corrente sanguínea, e eles são levados para qualquer parte do corpo para serem utilizados como matéria-prima para a gente sintetizar as próprias proteínas, do músculo, do cabelo, da pele, onde tiver demanda, tá? Então, a gente consegue todos os aminoácidos do reino vegetal, não falta absolutamente nenhum. Então, o importante para o ganho de massa é apenas ter um consumo adequado de proteínas em relação ao treino e aos objetivos que a pessoa tem. E treinar, né? Porque para ganhar massa, precisa botar o músculo para exercitar. A gente não tem nenhum alimento sozinho que vai fazer a pessoa aumentar a massa muscular sem o treino, nem carne, nem whey protein, né? Então, não adianta, por exemplo, comer muita carne, muito ovo e não malhar direito, porque também não vai ter músculo, tá? Então, é treino e alimentação balanceada. Financeiramente, é caro ser vegetariano ou vegano? Depende. Então, por motivo seguinte, se a pessoa quiser terceirizar muito a alimentação dela, não cozinhar em casa e comprar muitos alimentos alternativos, como leite vegetal, queijo vegano, substitutos de carne, né, que a gente tem frango fake, salmão fake, carne fake, tudo isso, a alimentação dela vai ser cara, sim, tá? E além de ser cara, não vai ser uma alimentação mais saudável. Agora, se a pessoa tiver disposição de ir para a cozinha, usar os alimentos básicos do dia a dia, arroz, feijão, aveia, milho, legumes, tubérculos, frutas de maneira geral, e com um pouquinho de criatividade, ela consegue comer muito bem, receitas gostosas, inclusive, porque o que não falta hoje são pessoas ensinando receitas vegetarianas e veganas, tá? Com um custo muito menor do que carne, até porque, com um custo muito menor do que ter uma alimentação com carne, né, até porque carne é um dos itens que mais pesa, né, na compra mesmo, né, então, na feira, vou assim dizer, carne e queijo não são baratos, né, então quando você exclui a carne e o queijo e tem o consumo de alimentos básicos do dia a dia, a sua alimentação com certeza vai ficar mais barato. Agora, se você quiser usar um leite vegetal que custa R$20 o litro e é algo totalmente supérfluo, não é necessário, aí vai ficar mais caro. Ô Flávia, a segunda-feira sem carne é uma proposta para iniciar as pessoas em uma alimentação livre de proteínas animais pelo menos um dia na semana. É um bom começo para quem deseja não comer mais carne e tem dificuldade? Ah, super, acho um excelente começo, inclusive a gente tem vários relatos de vegetarianos que começaram com a segunda sem carne, porque a gente precisa entender que para ter uma alimentação sem carne, a gente precisa primeiro quebrar paradigmas, né? Então, a gente nasceu e foi ensinado que precisava de carne, de leite, de ovo, de queijo, e é natural que as pessoas tenham receio de tirar isso da alimentação, porque isso foi muito falado pra gente a vida toda, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que a gente precisa, tá? O único argumento hoje para a pessoa comer carne é: eu gosto, eu não quero ficar sem carne, porque nutricionalmente a pessoa não precisa. Então, a segunda sem carne proporciona a pessoa experimentar pratos vegetarianos que talvez ela não daria chance caso ela comesse carne, tá? Às vezes as pessoas acham que a alimentação vegetariana é muito restrita, né? Falta muita coisa. Mas, na verdade, é o inverso. Os vegetarianos relatam que passaram a ter uma alimentação mais variada depois de se tornarem vegetarianos, porque a gente tem aquele conceito de que um bife, um arroz e um pedaço de tomate é algo super bom e completo. Mas quando a gente pega um prato vegetariano, que vai ter uma quantidade grande de feijão, arroz, legumes, salada,
as pessoas tendem a achar que está faltando algo, porque está faltando a carne, mas na verdade ele é um prato muito mais completo e balanceado por causa disso. E aí outra coisa que as pessoas relatam muito do Segunda Sem Carne é o bem-estar, porque o que acontece, principalmente quando você consome carne vermelha, é uma digestão mais pesada, mais lenta, que atrapalha o rendimento da pessoa no trabalho depois do almoço, por exemplo. Então, quando ela vai para uma alimentação vegetariana, ela se sente melhor, um pouquinho mais disposta, que a digestão é mais rápida. Então, isso aí acende a luzinha da pessoa que, nossa, eu não comi carne hoje e eu tô super bem. Então, isso é muito comum. Então, a iniciativa do Segunda Sem Carne parte pelo princípio que, se você ficar um dia na semana sem consumir carne, você está poupando a água, tá? Porque a gente sabe que a pecuária é uma das atividades que mais gasta água do planeta. Você está poupando solo e terra, ajudando a diminuir o desmatamento. E, além de tudo, você está poupando a vida de vários animais que não precisariam, assim, morrerem para se tornarem alimentos para os humanos, visto que a gente tem um reino vegetal enorme, tá? Então, a campanha é super bem-vinda, abre portas mesmo. Ô Flávia, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza e generosidade por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigada. Eu estou muito agradecida pelo convite. É um prazer poder participar do seu canal. E o recado que eu gostaria de deixar para quem está assistindo é que, se você não está disposto a tirar carne da alimentação, uma dica aí é do valor nutricional, do ponto de vista saúde, reduz o consumo, tá? O que a gente tem hoje de estudo é que a população consome muito mais carne do que o que é necessário, do que o que é saudável, tá? Recomendação da OMS seria de apenas 80 gramas de carne por dia, tá? Mas as pessoas consomem muito mais do que isso. Se você for pegar um bife médio, vai ter com tranquilidade 120 gramas, né? E as pessoas não consomem carne só no almoço, às vezes consomem carne no almoço, no jantar, tem o presunto do café da manhã, né? Então as pessoas consomem um excesso de proteína animal de forma desnecessária. Então, diminuindo o consumo, você já vai estar beneficiando muito a sua saúde, muito o meio ambiente, e também acaba colaborando um pouquinho para essa questão da compaixão animal, né? Que menos animais também vão precisar serem abatidos para a alimentação humana, né? Partindo pelo ponto de vista da sustentabilidade, eu só vou fazer um parêntese, porque a gente falou muito da questão nutricional da alimentação vegetariana. A gente tem relatórios muito robustos que afirmam que, se não houver uma mudança radical no padrão alimentar da população mundial, a gente vai sofrer grandes consequências, como falta de alimentos, mudanças climáticas, porque o padrão alimentar atual já não é mais sustentável, tá? E um dos principais fatores de mudança que a gente precisa ter para ter uma alimentação mais sustentável é reduzir o consumo de carne, principalmente o consumo de carne vermelha, tá? Então, fica a dica para caso vocês queiram se informar, estudar um pouquinho mais, então dá uma olhadinha no valor nutricional, na pegada ambiental e na questão da compaixão animal, que são os 3 pilares do vegetarianismo e do veganismo. Flávia, muito obrigado, e ao público que acompanhou esta entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!